Frente Ampla conseguiu reunir e aliar ferrenhos adversários que até um ano antes digladiavam-se furiosamente. A audácia de Carlos Lacerda, desta vez, foi bem sucedida. Reuniu-se com JK em Lisboa e com João Goulart no Uruguai e juntos lançaram um veemente manifesto pelo restabelecimento da democracia no Brasil. O próximo grande passo da Frente Ampla é começar a luta dentro da lei pela recuperação do direito do povo votar. Distanciado de Jango, Leonel Brizola não aderiu ao pacto que reuniu os líderes civis mais populares do país. Desprezava o Jango. Nunca teve menor apreço pelo Jango. Ao contrário, o Jango era complacente. Nunca ouvi Jango falar mal do Brizola, exceto uma vez, quando nós conversávamos sobre a nomeação do Assis Brasil, do homem do dispositivo, exatamente sobre isso. Agora eu lembro, eu não acreditava em dispositivo. Ele disse, essa indicação foi do Brizola, o nome do Assis Brasil. Brizola tem o dedo podre, não sabe escolher. A imprensa noticiou, mas não empenhou-se na consolidação da Frente Ampla, uma das oportunidades perdidas para recuperar o seu compromisso com a legalidade e com a democracia. A Frente Ampla é uma expressão clara, né, de como os setores insatisfeitos com a ditadura tomaram rumos diferenciados. O Carlos Lacerda, que foi um dos grandes líderes civis no momento da instauração da ditadura, era candidato às eleições presidenciais de 65, ficou super insatisfeito com a prorrogação do mandato do Castelo, porque ele viu ali que o desdobramento seria sempre militar, né? O Lacerda não era de aceitar esses papéis secundários. O resultado é que ele acabou se marginalizando. E aí fez aquela frente altamente improvável com o Juscelino Kubitschek e com o João Goulart. O governo, quando teve um pretexto para fechar a Frente Ampla, fechou. E não só a Frente Ampla, fechou o regime. Porque aquilo assustou. A Frente Ampla foi um sinal vermelho. Porque se realmente a Frente Ampla prosperasse, juntasse a centro, esquerda e direita, com 3 representantes importantes, 2 deles já ex-presidentes, o Jango e o poder de fogo do Lacerda. O poder de fogo do Lacerda, não é? Agora, era também um pouco de poesia, né? O que eles iam fazer, os 3, desarmados, sem a menor condição de enfrentar os militares? Quem ficou muito contra a Frente Ampla também foi o então ministro da Justiça, professor Gama e Silva, que era chamado de Jurila, um misto de jurista com gorila. Em 1968, o mundo inteiro vai para as ruas protestar. O que a ditadura mais teme são justamente os movimentos populares. Eu subia num poste, fazia um discurso rápido, logo saímos correndo, e aquilo aparecia depois, no dia seguinte, na primeira página dos jornais. Aquilo nos enchia de moral, né? A gente achava, poxa, a gente tem uma força, a nossa força pequena estava sendo potencializada pelos jornais descontentes. Era uma coisa, por exemplo, que o Globo não fazia. Era uma coisa que a Folha de São Paulo não fazia, que eram jornais mais comprometidos com a ala mais de direita dentro da ditadura. Em março de 68, no Rio, o estudante Edson Luiz é morto pela PM num protesto. Seu enterro vira uma passeata. Eu me lembro de ter assistido da sacada do Jornal do Brasil uma batalha campal na Avenida Rio Branco, no dia em que morreu o Edson Luiz, que foi uma espécie de gota d'água. Precisava-se de um cadáver, não é isso? E o corpo dele foi levado para o bandejão, lá para o restaurante, etc. Em junho, com apoio de intelectuais e artistas, os estudantes organizam a maior manifestação contra o regime militar, a famosa passeata dos 100 mil. Eu vivi esse momento histórico ali na pele, né, no corpo.
que eu trabalhava na pesquisa do JB em 68. O Gabeira era o chefe da pesquisa. E eu descia do ônibus, ali em frente, na Rio Branco, ou na Getúlio Vargas, e descia em pleno campo de batalha. Cavalos, cavaleiros, bomba de gás lacrimogênea. Às vezes era difícil chegar ao jornal. Eu vi o Vladimir Palmeira fazendo discurso, né? Fazia esse discurso de gravata. As pessoas iam para os comícios como se fosse uma cerimônia muito séria. Eu vi o Vladimir falando ali em frente ao Jornal do Brasil. Vi o pessoal da manifestação dos 80 mil e depois dos 100 mil cobrando da Condessa, né? Condessa, exigindo que o jornal tivesse uma posição mais agressiva. Eu comecei a tentar conciliar as minhas opções políticas com o meu trabalho no momento em que surgiram as grandes manifestações. Então, cobrir as grandes manifestações estudantis já era entendido por nós como uma contribuição política, uma maneira de contribuir politicamente. A gente também tentava pressionar o sindicato dos jornalistas para se manifestar sobre a situação nacional. E também nós, em determinado momento, criamos um grupo chamado Grupo de Jovens Jornalistas, que tentava participar das manifestações, mas de uma forma um pouco mais organizada, trocando informações, procurando atuar hoje como, digamos assim, era um precursor dessa mídia ninja, no sentido que procurava atuar dentro do movimento mesmo, em sintonia com ele. Em São Paulo, em outubro, a direita estudantil ajuda as forças da repressão a conter a maré contra o regime. Morre outro estudante. Símbolo do apoio ao presidente João Goulart, a última hora de Samuel Weiner é sufocada pela ditadura. A ditadura matou a última hora, sem dúvida nenhuma. Matou por sufoco econômico e por perseguições diretas e até por prisões feitas dentro da redação do jornal. Em novembro de 68, a última hora foi invadida por 3 oficiais do Exército. Eles se diziam da Escola Superior de Guerra. Eram 2 coronéis e um major que se instalaram dentro da última hora e diziam o que podia sair e o que não podia sair no jornal. Foi uma censura absolutamente direta. Passado, essa censura permaneceu e foi sendo afrouxada na medida que o jornal foi ficando, vamos dizer, obediente, porque se não obedecesse, as pessoas eram presas. No próprio dia 13 de dezembro de 68, antes da promulgação do AI-5, o Estado de São Paulo publicou um fortíssimo protesto. Foi o último editorial escrito por Júlio de Mesquita Filho, falecido no ano seguinte. E o Júlio Mesquita Filho publicou um editorial intitulado Instituições em Frangalhos, e que falava que o governo tinha perdido o controle da situação. E atacava nisso aí, criticava nominalmente o presidente, então, Costa Silva, general Costa Silva. Nesse dia, o jornal já foi apreendido de manhã, dia 13 de manhã. E aí, o Júlio Mesquita Filho, com mais alguém e tal, ele foi ao Palácio dos Bandeirantes e falou com o governador, que era Abreu Sodré, que não aceitava protestou contra aquela apreensão do jornal e disse que o jornal não aceitaria censura. Se quisesse censurar, que pusesse censura aí dentro. O pretexto para o endurecimento do regime foi quase uma brincadeira. Um discurso irônico do jornalista e agora deputado federal pela oposição, Márcio Moreira Alves, dirigido às jovens brasileiras para não namorarem militares. Brios feridos, as Forças Armadas pressionam o Congresso pela punição do deputado. Não conseguem. No dia seguinte, Costa e Silva sente-se livre para atender à linha dura e decretar o famigerado AI-5. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968,
fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. A quinta brutalidade disfarçada em legalidade, golpe dentro do golpe, o capítulo mais sangrento da tragédia. Em plena era da TV, o AI-5 chega pelas ondas do rádio. A Voz do Brasil traz a promulgação do ato com tenebroso teor. Congresso fechado, suspensão das garantias individuais, censura à imprensa, ditadura escancarada. Esse golpe ele é muito mais dirigido para uma espécie de freio de arrumação das classes dominantes, das elites dominantes, insatisfeitas com o golpe, do que propriamente contra as esquerdas. Embora o pretexto tenha sido conter o movimento estudantil radical e conter a insubordinação do Congresso, satisfazer a demanda pela honra das Forças Armadas, processar o Máximo Moreira Alves, tudo isso, a meu ver, é pretexto. O essencial era garantir instrumentos de poder de exceção ao governo para executar os seus planos. Íamos fazer um Brasil grande e as manifestações que ocorreram contra essa política do Estado, elas se viram de pretexto para dizer, viu como a gente não pode ter liberdade, as pessoas vão para a rua, fazem bagunça. Isso é muito interessante, né? A gente vê como esses militares e muitos civis também, eles entendiam as manifestações públicas como baderna, como bagunça, como desordem. Desde o golpe, o Jornal do Brasil jamais sofrera qualquer tipo de censura. De agora em diante, seria diferente. Fui ao publisher, Nascimento Brito, e transmiti minha preocupação. A partir de amanhã, o leitor não deve confiar no jornal. Precisamos avisá-lo de que estamos censurados, sem que os censores o percebam. Brito olhou-me meio assustado, mas acabou autorizando. Advertiu: não quero bagunça, você controla a operação. 5 jovens oficiais do Exército, fardados, mas sem armas, estavam na minha sala. Logo ficou claro que nada entendiam sobre o funcionamento de um jornal. Foi fácil ludibriá-los. Mostrávamos as provas das páginas, eles vetavam ou aprovavam, mas na oficina fazíamos outras páginas que iam direto para a fundição. No dia seguinte, a trupe de censores chegou furiosa. O chefe da véspera foi grosseiro, quase nos atracamos, mas um tenente-coronel interveio pedindo calma. Eles aprenderam depressa. Agora, havia um grupo que operava na oficina, impedindo a preparação de páginas clandestinas. A irritação dos censores tinha fundamento. Da previsão do tempo aos classificados e às páginas de esporte, tudo tinha um duplo sentido, tudo era metafórico, crítico, provocador. Chegou uma equipe de censores e o jornal então foi censurado. Conseguiram burlar a vigilância policial na manhã seguinte, porque saíram com o jornal por outra porta, que não é lá nas oficinas, ficava no centro da cidade. Então o jornal chegou ainda a algumas centenas de bancas. Chegaram à redação policiais e prenderam o Oswaldo Peralva, que era o chefe da redação. Entendeu? E a partir daí, o jornal começou a sofrer uma série de outras intervenções. Entendeu? O jornal teve a sucursal que ficava ali na esquina da Rio Branco, de frente à Caixa Econômica, na esquina de Almirante Barroso. Teve a sede ali, sofreu um atentado. A sede foi toda destruída, a bomba. Nesse período do AI-5, ele ficou uma semana fechado, eles fecharam o jornal uma semana. Quando eu cheguei em casa, tinha uma Kombi, saiu de lá o major, armado, e disse: o general quer falar com você. Eu falei: mas quer falar comigo o quê?
Eu não conheço, ele também não me conhece. Não, é bom que o senhor não crie maior problema. Vamos lá. Eu ainda perguntei, eu estou sendo preso. Né? Ele aí falou assim, não se considere preso. É só um convite amistoso. Quando eu entrei na Kombi, botaram um capuz em mim, para que eu não soubesse onde estavam me levando. Um capuz já usado, porque todo o suor de outras pessoas tivesse usado. Eu não tinha furo nem nada. Eu era chefe de redação de Realidade no dia 13 de dezembro de 1968, sexta-feira. Dia 13, sexta-feira, saiu o AI-5 e também a Realidade saiu nas bancas com o seu número de dezembro e a cara de Luiz Carlos Prestes, olha bem, na capa, que tinha dado uma entrevista exclusiva para nós no exílio. Ele estava em Moscou e o chefe de redação do jornal, o diretor da revista, tinha ido a Moscou entrevistar. Olha, segunda-feira de manhã, eles chegaram na Abril para me prender, achando que era eu que tinha ido a Moscou fazer revista. Aliás, ele nem acha que diz na reportagem que tinha sido bom. Na mesma hora, isso já no AI-5, primeiro dia depois do AI-5, eu saí pelos fundos, já comecei, outra vez não, né? E saí pela freguesia do Ó e desapareci. Pela primeira vez, a nossa geração experimentou a violência da censura prévia. 3 semanas depois, veio coisa ainda pior. O JB negociara com o comando militar a saída dos censores da redação. E para evitar que eu tentasse inventar nova resistência, fui preso pela segunda vez. Quando me libertaram, fui para o jornal e logo informado de que não haveria mais militares na redação. Foram substituídos por um fantasma humilhante que nos convertia em censores de nós mesmos. Autocensura. Belo negócio armou a direção da SA Jornal do Brasil para fingir que enfrentava a ditadura. Os jornais que antes tinham apoiado o regime militar e que depois, quando se viram o seu poder e a sua autoridade para eles contestada com os militares na redação, eles vão mudar. Um deles, Roberto Marinho, que não podia suportar um militar dando ordens na sua redação. E ele vai permitir não só a permanência de jornalistas comunistas, como de pessoas que depois foram para a guerrilha. Ele dizia, nos meus comunistas ninguém bota a mão. Ele dizia isso, né? Que opções havia para um jornalista que ia trabalhar e via lá no quadro de avisos que naquele dia as proibições determinadas eram essa, essa e essa. Ele deveria tentar publicar uma matéria? Depois do AI-5, a censura política que havia moderadamente no período anterior, ela ficou muito forte, como é famoso, inclusive, os bilhetinhos, as proibições determinadas, os telefonemas para as redações. Eu me lembro de um, que era um coronel, que veio e no começo ele ficava muito constrangido. Na hora que ele tinha alguma coisa para cortar, ele dizia, ele mostrava a matéria, né, para mim, dizia, olha, esse trecho aqui não pode sair para cortar. Daí eu dizia para ele, tá bom, então o senhor corta. Aí ele falou, mas não precisa eu cortar, você tira, você mesmo, com a sua mão. Eu falei, mas coronel, não posso, né, não estou autorizado a fazer. E é sacanagem, né? Não estou autorizado a fazer isso. Aí o senhor vai pegar e fazer, né? Quer dizer, porque depois vão descobrir que fui eu que fiz esse risco. E como é que eu vou provar que foi o senhor que mandou? Daí ele, com muita vergonha e tal, fez um risquinho assim de leve, você entende? Mais leve que ele conseguiu com a caneta. E depois eu acho que lá no Exército eles começaram a discutir, ninguém queria fazer esse serviço. Acabou passando para a Polícia Federal. Eu acredito que mesmo se essa imprensa liberal tivesse tomado posições mais consequentes, isso pouco adiantaria na época, porque já tínhamos ali uma outra dinâmica instaurada e não podemos esquecer
que mesmo nesses jornais liberais havia muita gente que criticava a ditadura e que fazia o possível dentro ali dos limites para passar críticas, mas havia muita gente também que colaborava com a ditadura. Você já imaginando que você vai ser cortado, você já começa a não fazer certas matérias, certo, né? Olha, soubemos, teve um caso de tortura evidente aqui, mas olha, nem adianta, para quê? Não vai cortar mesmo. Aí é a censura ganhando de você de 10-0, porque às vezes chegava aqui o censor e falava: poxa, que essa edição está perfeita, viu? Não tem nada para cortar, claro, não, porque você nem tentava. A censura pode ser uma coisa até estimulante. Você debita ao sistema, debita ao outro, o não publicar certas coisas, né? Você tem um superego controlando o seu universo. E, nesse sentido, constituiu-se um sistema um pouco complexo. Eu acho que a literatura, nesse sentido, passou a recolher uma série de coisas que não poderiam ser postas no jornal diretamente. Tanto no romance quanto na poesia. A literatura usava da metáfora, usava de certos disfarces, esperando dias melhores.